Hoje o nosso tema é vírus, organismos ou partículas minúsculas que podem causar doenças em várias espécies de organismos. A palavra vírus significa veneno. São organismos muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, só para a gente ter ideia. Eles variam de 15 a 300 nanômetros. Um nanômetro equivale a 10 a menos 6 milímetros, ou seja, 0,0000001 milímetro. A nossa acuidade visual alcança no máximo 0,1 milímetro. Os vírus de fato são os menores organismos existentes na Terra. São menores que as menores bactérias. Eu sempre me refiro aos vírus como organismos, mas há uma disputa na ciência, não há consenso na ciência. Alguns autores consideram-nos como seres vivos e outros apenas como partículas infecciosas. Como já dito, os vírus eles provocam doenças nos mais variados grupos de seres vivos, mas são importantes na natureza justamente para controle populacional e podem ser utilizados pelo homem em benefício próprio. A engenharia genética é, em grande parte, baseada na utilização de vírus. Para transferência de material genético de um organismo para outro, nós nos utilizamos de vírus, por exemplo. Os vírus são organismos muito simples, eles são formados basicamente por um envoltório de proteínas, uma cápsula proteica, que envolve um material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA. Existem vírus que apresentam DNA como material genético, e existem outros vírus que apresentam RNA, não os dois ao mesmo tempo. A cápsula proteica que envolve o material genético viral também é conhecida como capsídeo. Quando nós consideramos o capsídeo mais o material genético, a estrutura viral como um todo, nós também podemos utilizar o termo virion. Vírus são acelulares, eles não são formados por células, são parasitas intracelulares, quer dizer que os vírus não apresentam células e para manifestar suas características vitais, eles precisam estar no interior de uma célula viva. Alguns vírus podem apresentar envolvendo a cápsula proteica, o capsídeo, ou nucleocapsídeo, o virion, ou vírus propriamente dito. Nucleocapsídeo também é um termo utilizado para considerar a cápsula proteica mais o material genético. Externamente a essa cápsula proteica, ao nucleocapsídeo, nós podemos encontrar uma estrutura conhecida como envelope, que é nada mais, nada menos que parte da membrana plasmática de uma célula que foi infectada e que o vírus acabou de deixar. Nem todos os vírus apresentam esse envelope lipoproteico. Tem a mesma composição da membrana plasmática, já que fazia parte da membrana plasmática de um organismo parasitado. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não manifestam características vitais quando estão fora de uma célula viva e só conseguem produzir proteínas, duplicar seu material genético, produzir seu material genético se utilizando do aparato celular. Alguns vírus, quando estão fora de uma célula, eles tomam um aspecto de cristais. Nós temos aqui alguns vírus que têm o material genético representado por DNA. O vírus da catapora, vírus da hepatite, das hepatites, existem vários tipos de hepatite. Aqui nós temos especificamente o vírus da hepatite B, vírus da varíola e o vírus bacteriófago, que é um vírus específico de bactérias. Ele ataca apenas bactérias. Aqui nós temos alguns exemplos de vírus de RNA, da poliomielite, o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, o vírus do mosaico do tabaco, afeta o tabaco, que é uma planta, o fumo, os mais variados tipos de vírus da gripe e o vírus HIV, que é o vírus da AIDS. Existem alguns tipos de vírus bem especiais conhecidos como retrovírus, que são vírus que apresentam RNA como material genético, só que quando estão no interior de uma célula hospedeira, eles induzem a célula a produzirem DNA, ou seja, fazem o contrário do que aquilo que geralmente ocorre na natureza, né? Que é a produção de RNA a partir de DNA, a transcrição. No caso dos retrovírus, ocorre uma transcrição reversa a partir da presença ou por conta da presença de uma proteína conhecida como transcriptase reversa. Essa é uma representação esquemática do vírus HIV, o vírus que provoca a AIDS. Temos aqui a representação do envelope
externo, viral, lipoproteico. O núcleo capsídeo, que compreende a cápsula proteica mais o material genético, o RNA, e diversas enzimas, diversas proteínas que vão trabalhar no processo de produção de proteínas virais, produção de material genético, também viral. Os retrovírus têm uma capacidade de sofrerem mutações bem mais alta em relação a outros vírus. É importante também colocarmos aqui a questão da especificidade viral, é que os vírus atacam, em geral, poucas células num determinado organismo. Por exemplo, os vírus da gripe atacam células do sistema respiratório. O vírus HIV atacam células do sistema imunológico. Vamos aproveitar aqui para a gente acompanhar o ciclo de reprodução do vírus HIV. Aqui nós temos mais uma vez uma representação esquemática do vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, Human Immunodeficiency Virus. Aqui nós temos uma célula do sistema imunológico, uma célula conhecida como célula CD4, que é um linfócito T, o linfócito T auxiliar, que apresenta proteínas conhecidas como CD4, que são as proteínas identificadas pelo vírus HIV. O vírus HIV apresenta no seu envelope proteínas identificadoras das CD4 presentes nos linfócitos T do tipo CD4. Nós temos aqui a representação da união do vírus HIV ao linfócito T. Ocorrerá então a liberação do vírus, as enzimas virais e o RNA serão liberados no interior da célula. A transcriptase reversa vai então agir no sentido de produzir DNA viral a partir de RNA. Enquanto a proteína conhecida como integrase vai promover o acoplamento do DNA viral, também conhecido como provírus, ao DNA celular. E aí o vírus se utiliza do aparato celular para produzir moléculas de RNA virais a partir do DNA da célula parasitada. Em seguida, nós temos a produção das proteínas virais. Os vírus, então, são montados e liberados, e a célula, com isso, morre. O que ocorre no interior da célula, bem como as formas de penetração do vírus no interior das células que serão parasitadas, que serão, muitas vezes, mortas por conta da ação viral, varia de espécie para espécie de vírus. Eu tenho aqui um exemplo bastante didático, é o caso do bacteriófago. Vimos agora há pouco como é que a coisa funciona com o vírus HIV no interior de uma célula do sistema imunológico. O fago, ou bacteriófago, ele primeiramente se insere por sobre a membrana bacteriana e injeta o seu material genético, diferentemente do que acontece com o vírus HIV, que penetra por completo. O fago não, ele injeta apenas o seu material genético, o seu DNA, que funde-se ao DNA bacteriano e passa a controlá-lo. A própria célula, portanto, se encarrega de produzir vários fagos. A célula vai multiplicar o material genético do bacteriófago e vai produzir proteínas que formarão capsídeos. As estruturas serão montadas, novos fagos serão montados, depois de um certo tempo, eles serão liberados e a célula vai morrer. Esse é o chamado ciclo lítico de reprodução de um vírus bacteriófago. Pode ocorrer de o material genético viral ficar inativo e a célula se reproduz naturalmente, transmitindo para os seus descendentes o material genético viral. Nesse caso, nós temos um tipo de ciclo de reprodução viral ou de multiplicação do material genético viral, conhecido como ciclo lisogênico. Todos os descendentes da bactéria carregarão o DNA viral que em algum momento pode despertar, e o que era o ciclo lisogênico, este caracterizado pelo fato da célula parasitada não morrer, em ciclo lítico, caracterizado pela morte da célula hospedeira. Várias doenças humanas são causadas por vírus. Dentre elas, a hidrofobia, dengue, zika, chikungunya, AIDS,
sarampo, rubéola, resfriado, catapora, febre amarela, poliomielite, sarampo, encefalite viral ou croup, herpes, cachumba, gripe, varíola e as verruguinhas causadas pelo Human Papillomavirus ou HPV. De um modo geral, quando um vírus invade o nosso organismo, nós adoecemos ou não, mas em geral adoecemos. O normal seria não adoecermos, o normal seria o nosso sistema imunológico agir antes da doença manifestar os seus sintomas. Mas, em geral, nós somos pessoas desnutridas e adoecemos. Em geral, a gente vai manifestar os sintomas da doença até que o sistema imunológico reaja. Serão produzidos anticorpos, que são proteínas especiais que vão destruir os vírus invasores. Os sintomas das viroses, que são as doenças provocadas por vírus, geralmente variam de doença para doença, mas em geral sempre tem dor de cabeça, febre, mal-estar, dores nas articulações. Quando se trata de uma virose respiratória, espirro, coriza. E podem surgir ainda as doenças secundárias. No caso de uma gripe mal curada, sempre vem uma pneumonia. O Covid-19, por exemplo, ele é sucedido por uma inflamação generalizada no nosso corpo. E é isso que provoca a morte das pessoas. Quando se fala em doença, geralmente 4 termos surgem: surtos, epidemias, endemias e pandemias. Os surtos e epidemias geralmente são localizados, geralmente um surto se trata de alguns casos numa determinada localidade, que pode evoluir para uma epidemia, quando vários casos surgem numa mesma localidade, num bairro, numa cidade. Endemias já se tratam de doenças características de uma dada região. Por exemplo, o ebola é uma doença endêmica de alguns países africanos. E pandemias são doenças que se alastram pelo mundo todo, né? Por mais de 2 continentes. Estamos vivendo tempos de pandemia de Covid-19, mas vivemos várias outras pandemias ao longo de nossa história. Podemos citar aqui algumas que são relativamente recentes. A pandemia de H1N1 de 2019, a mesma H1N1 responsável pela gripe espanhola, que matou cerca de 5 milhões de pessoas na segunda metade do século XX. A H2N2, responsável pela gripe asiática de 1957, a H3N2 de 1968, a gripe de Hong Kong. E temos essa H5N1 que está aqui Está aqui, mas está errado, não era para estar aqui. Só que foi a gripe aviária de 1997, que não foi uma pandemia, né? Não chegou a se transformar numa pandemia, foi mais localizado. O homem que diz que a verdade não existe está pedindo para que você não acredite nele. Então, não acredite.